Coleção Top 5 Eventos Sobrenaturais Ocorridos em Estradas Desertas, Parte 1. Em um único vídeo apresentamos 5 casos reais, aqui do nosso canal, que relatam eventos assustadores e bizarros, ocorridos em estradas isoladas e vazias, deixando as pessoas que por ali passavam completamente apavoradas e surpresas. Pare tudo o que estiver fazendo neste momento e siga em frente nesta estrada, onde tudo, por mais inimaginável que seja, pode acontecer. Não deixe de curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. No canal você também encontrará mais vídeos desse tipo, além de muitos outros também apavorantes e com diversas temáticas sobrenaturais. Inscreva-se e clique no sininho. Toda semana temos vários casos novos e sinistros para você. Confira! Primeiro caso: o demônio da estrada deserta. Boa noite a todos. Ouvi vários relatos neste canal sobre o avistamento dos mais diversos tipos de criaturas bizarras e intrigantes. Deixe-me lhe dizer o seguinte: eu acredito totalmente nessas histórias e por uma razão muito simples. Eu passei por algo assim também. Vivi uma situação muito semelhante a algumas que assisti aqui, e talvez tenha sido algo ainda mais forte e assustador. Eu sou policial, e na minha região de patrulha, são muitos os casos em que as pessoas afirmam ver criaturas muito estranhas voando pelos céus. Não só nos campos, mas até mesmo pelas ruas da cidade. Eu sou uma dessas pessoas. E o que eu vou contar aqui é completamente real. Aconteceu em outubro do ano passado, e eu jamais consegui esquecer cada detalhe do ocorrido. Entre 2 e 3 horas da manhã, eu cumpria minha rotina como agente de segurança pública, dirigindo por uma estrada que, obviamente, naquele horário, encontrava-se completamente deserta. Eu prefiro não dizer o nome da estrada, porque colegas meus ainda fazem ronda por lá. Eu tinha acabado de passar por uma ponte, quando percebi, mesmo ao longe, que havia algo bem no meio da estrada. Reduzi a velocidade para ver detalhadamente o que era ao passar pelo local, e percebi que se tratava de um amontoado de lixo. Não é raro deparar-se com isso nessa parte da estrada, pois ali costuma se formar uma corrente de água, transportando entulho, pedaços de madeira, folhas secas, terras e outras coisas. Por precaução, achei que o melhor seria tirar tudo isso da estrada para evitar acidentes. Então, eu saí da viatura e me aproximei do monte de lixo. Como estava muito frio naquela noite, eu ajeitei a minha jaqueta e fiz o que tinha que fazer o mais rápido possível. Quando eu estava terminando o serviço e já faltava pouco para voltar ao carro, eu ouvi um barulho estranho logo atrás de mim. Foi um ruído curto e ligeiro. Eu olhei rapidamente e vi, à margem da estrada, um pequeno arbusto sacudindo de um lado para o outro. Estremeci e entrei em estado de alerta. Mal conseguia respirar. Era evidente que alguém estava escondido ali. Eu não conseguia ver muito bem porque a lua minguante não iluminava o suficiente para distinguir tudo claramente. Eu ainda estava tentando focar os meus olhos naquele arbusto quando ouvi novos barulhos atrás de um outro, localizado a uns 5 ou 6 metros de distância. Eu sabia que alguém estava lá, se escondendo de mim. Comecei a temer pela minha segurança, porque pensei que poderiam ser membros do crime organizado ou algum elemento da mesma forma perigoso. Peguei meu rádio com uma das mãos e comecei a pedir reforços, enquanto com a outra pegava a pequena, mas potente lanterna que sempre carrego comigo. Apontei a luz em direção ao mato onde havia detectado movimento.
Falei com a voz alta e firme. Eu sou policial, pode ir saindo daí agora. Minha coragem foi toda embora quando eu notei algo se movendo tão rápido em direção ao outro arbusto que eu nem consegui distinguir o que era. A única coisa que eu conseguia ver claramente é que aquilo avançava fazendo movimentos em 4 patas e de uma maneira totalmente anormal. Era tão rápido que não poderia ser nenhum animal daquela região. Aquela criatura estava escondida e eu só a havia visto por uma fração de segundo. Eu fiquei olhando para o monte de mato, para onde ela tinha ido, e pude ouvi-la emitindo um rosnado, baixinho, mas com muita intensidade. Porém, o que me deixou mais perplexo era que, pelo que eu pude ver, aquela coisa tinha cor de pele e não tinha pelos. Era como se fosse uma pessoa nua, correndo de 4. Eu não vou mentir para vocês. Eu entrei em pânico. Nunca senti tanto medo antes. Saquei a minha arma de serviço e corri para a minha viatura. Nem me preocupei em terminar o trabalho que havia começado momentos antes na estrada. Eu não conseguia nem responder às perguntas que eram feitas para mim pelo rádio. Não demorei muito para me trancar dentro do carro. E assim que estava lá, no interior do veículo, ouvi um barulho muito alto e forte. Mas isso não era nada, pois o pior ainda estava para acontecer, e em pouco tempo. Na estrada, na parte que dava atrás da patrulha, apareceu aquela criatura horrenda e inimaginável. Acho que ela pulou do mato, eu não sei como, pois o local onde eu a tinha visto pela última vez era a vários metros de distância dali. O fato é que ela começou a andar devagar na minha direção. Foi então que eu percebi que aquilo não era um ser humano, pois parecia muito mais com um cachorro de proporções enormes e totalmente sem pelos. Tinha patas muito grandes e unhas afiadas, além de um par de olhos inteiramente brancos que brilhavam no escuro. Emitia aquele som horrível de rosnado na minha frente. Era um pouco maior do que um urso ou um leão, mas só se parecia com esses animais no tamanho, pois na aparência era muito diferente. Conforme ele se aproximava, eu podia perceber que era uma criatura diferente de tudo que eu já tinha visto. Das suas costas se estendeu um par de asas. Pelo pouco que pude ver, eram semelhantes às asas de um morcego. De repente, ele tentou me atacar, batendo no vidro do carro, que se quebrou na mesma hora. Eu não hesitei em usar minha arma. Atirei várias vezes, mesmo sem conseguir mirar adequadamente. Disparei na sua direção repetidamente, e mesmo não o tendo acertado, ao menos consegui assustá-lo. Sei que o assustei porque ele parou de tentar me atacar. A verdade é que ele percebeu que eu não seria uma presa fácil. Então desistiu da sua investida contra mim. Em um único e grande salto, ele alcançou o mato e eu o perdi de vista. Eu não quis saber de mais nada. Liguei o carro e saí acelerado em direção à minha base. Quanto ao rádio, eu respondi que não era nada demais, que tinha sido um alarme falso. Eu não tinha provas de tudo que tinha acontecido, e ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Na verdade, eu nunca contei a ninguém, pois tenho medo de sujar a minha imagem e, com isso, colocar a minha reputação em risco. Então, eu agradeço o anonimato. Reafirmo que em toda a minha região existem seres que provavelmente não pertencem a esse mundo. Não sei o que está acontecendo, mas peço que tenham cuidado ao andarem por estradas desertas e à noite. Estarei atento aos comentários para saber se alguém já viu alguma criatura parecida. Gostaria de ter mais informações sobre ela. Obrigado por permitir que eu contasse a minha história. Segundo caso, o homem alto. Olá, o meu nome é Bela
e o meu caso já aconteceu há alguns anos. Porém, me dá calafrios terríveis até hoje. A imagem daquele ser monstruoso nunca saiu da minha cabeça e me atormenta desde aquela madrugada sinistra. Era um dia normal e a minha irmã e eu estávamos em nossa rotina matinal, lá pelas 4:30 da manhã. Depois que ela tirou a carteira de motorista, todo dia, naquele horário, nós duas levávamos o nosso pai para o trabalho dele, que era em uma outra cidade próxima à nossa. Nós tínhamos que acordar muito cedo para isso. Então, todo dia nós pegávamos a mesma rota, aquela que era mais curta para chegar ao nosso destino. Um dia, depois de deixar o nosso pai no trabalho e estarmos voltando para casa, nós encontramos algo inexplicável, aterrorizante e inesquecível. Estávamos na primavera e o tempo estava bom para dirigir. A estrada estava limpa e já era bem visível apesar do horário bem cedo. A minha irmã estava dirigindo e eu estava apenas tentando ficar acordada, ouvindo-a falar sobre o que tinha feito no dia anterior. Normalmente, durante o trajeto, nós conversávamos bastante uma com a outra para evitar que cochilássemos no volante. Quando estávamos a quase 1 quilômetro da nossa cidade, eu notei algo estranho mais à frente na estrada. De longe, parecia ser simplesmente uma pessoa toda vestida de preto, que estava andando tranquilamente pelo acostamento, na margem direita da estrada. Como todos nós sabemos, você não deve andar nessa faixa, porque ela fica muito perto do tráfego e é destinada a veículos com problemas mecânicos e coisas do tipo. Eu fiquei imaginando o que alguém poderia estar fazendo ali, naquela estrada deserta, naquele horário e ainda bem longe da cidade. Eu até pensei que não tinha visto direito, esfreguei os olhos, mas percebi que eu estava enganada e tinha alguém de fato naquele local. Eu virei para minha irmã para questioná-la e saber se ela estava vendo o mesmo que eu, mas nem precisei perguntar nada. A expressão dela, quando viu o meu rosto pálido e assustado, era suficiente para saber que ela também tinha visto o sujeito. Ela até reduziu a velocidade ao passarmos pela tal coisa, para que nós ficássemos olhando para fora pela minha janela. Assim que passamos por aquilo, ela pisou fundo no acelerador e nós ficamos quietas e caladas durante todo o resto da viagem, até chegar em casa e estarmos na segurança do nosso quarto. Ainda sem acreditarmos no que tínhamos presenciado, nós duas descrevemos a nossa visão daquilo, e a descrição era idêntica. Isso provava que não era uma alucinação ou imaginação de uma de nós, pois ambas vimos a mesma coisa. Era uma pessoa extremamente alta, mas não era de uma altura que pode acontecer de alguém muito alto medir. Era algo realmente anormal. Aquele ser deveria ter no mínimo uns 3,5 metros de estatura. Apesar disso, a criatura era muito magra, praticamente esquelética. Sua pele era bem clara, branca como uma folha de papel, na verdade, até meio transparente. Andava de uma forma grotesca, meio dura, sem dobrar os joelhos. Parecia o monstro de Frankenstein andando. Quando aquilo olhou para nós, reparamos que a boca estava aberta e se mexia como a de um peixe fora d'água. No lugar dos olhos, haviam apenas 2 buracos escuros e sem brilho. Ah, mas a esquisitice daquele ser não parava aí, não. Nós também vimos as mãos da figura. Eram mãos completamente deformadas. Uma tinha apenas 3 dedos e todos tortos. A outra parecia que todos os dedos eram grudados, formando uma coisa só, dando a aparência de um gancho ou algo assim. A minha irmã falou que depois que ela acelerou, olhou pelo espelho retrovisor e aquele elemento já não estava mais lá. O que era bem estranho, pois tínhamos acabado de passar por ele e não tinha onde ele se esconder, pois a vegetação à beira da estrada era rasteira e a criatura muito alta. Eu não tenho a menor ideia de onde aquilo poderia ter ido. Graças a Deus, nós não vimos mais aquilo em nossas viagens.
E não queremos ver nada assim de novo, de jeito nenhum. Posso garantir que nós duas estávamos completamente acordadas e ficamos ainda mais acordadas depois de ver aquilo. Eu não sei de qual dimensão, portal ou mundo paralelo aquilo possa ter vindo. Sei que existem histórias e fábulas em vários países sobre criaturas com aquela aparência. Infelizmente, para minha irmã e eu, agora já não é mais apenas uma lenda. Eu só espero nunca mais dar de cara com uma coisa dessas novamente. Terceiro caso, a aparição no milharal. Meu nome é Mário, e esse caso me foi contado por um grande e antigo amigo meu, o Antônio Carlos. Embora não tenha acontecido comigo, eu acredito plenamente em todo o ocorrido, pois conheço muito bem o meu amigo e sei que ele não seria capaz de inventar uma coisa dessas para mim. O caso é o seguinte: ele, o Antônio Carlos, havia começado uma longa e cansativa viagem, vindo do interior do Maranhão para a capital. Ele me disse que estava em um carro de passeio simples e já bem castigado pelos anos de uso, viajando 3 pessoas, ele, sua esposa e um amigo seu. Eles já estavam há um bom tempo na pista, pois haviam começado o trajeto de manhã bem cedo e já se encontravam no final da tarde, com o dia já virando para a noite. Nessa etapa, eles estavam passando por um posto de gasolina de beira de estrada. Era um desses postos que até parecem abandonados de tão sujo e empoeirados que são. Assim, resolveram parar para esticar um pouco as pernas e aproveitaram para pedir informações sobre um determinado vilarejo que meu amigo procurava. O rapaz que trabalhava no posto indicou o caminho e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência da sua esposa para ficarem no posto para pernoitarem. Mesmo a chegada da noite e o isolamento do local onde estavam não foram capazes de convencê-lo a ficar e passar a noite no posto. Seu amigo, que o acompanhava na viagem, também tentou sugerir a estadia momentânea, mas ainda assim ele não atendeu ao seu apelo. Então partiram, e passado algum tempo, já na hora de maior escuridão da noite, eles começaram a passar por uma estrada de terra extremamente esburacada. O carro, que já não era muito novo e não estava nas melhores condições, deixava o deslocamento ainda mais desconfortável. A estrada estava em um breu total e não se via mais nada que uns poucos metros à frente do carro, pois as laterais e a traseira estavam quase que completamente sem visibilidade, devido à falta de luminosidade, tanto da iluminação pública quanto da luz natural, já que era uma noite sem lua e bastante nublada. A única coisa que eles conseguiam distinguir naquele negrume todo é que estavam passando pelo meio de um grande milharal. Isso porque os faróis do carro conseguiam clarear um pouco além das margens da via, abrindo parcamente o raio de visão proporcionado pela luz. Então, depois de um certo tempo, em um determinado ponto da estrada, o carro começou a falhar e, não respondendo mais aos comandos, acabou morrendo. Mesmo depois de um tempo de descanso e várias tentativas, o motor não ligava de jeito nenhum. A única coisa que, mesmo não estando 100% operando, ainda dava sinais de funcionar era a parte elétrica, como os faróis e as luzes do painel do automóvel. Eles já estavam desanimados com o carro, pensando se era melhor esperar ali até que algum outro motorista passasse ou se deveriam seguir caminhando até achar algum sinal de civilização com um reboque e um mecânico que pudesse ajudá-los. Foi exatamente quando estavam tentando resolver esse dilema que, de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um som estranho, tipo um zumbido,
como se fosse um aparelho de barbear, só que mais alto e mais agudo. Esse som também lembrava o ruído que um enxame de abelhas faz quando está atacando um inimigo. Só que no caso, ali não havia abelhas, e eles nem estavam em um tipo de plantação que pudesse atraí-las, como de árvores frutíferas ou de flores. Obviamente, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. Andaram em toda a volta do carro, um pouco mais à frente do mesmo e nada. Foi quando eles encontraram algo se mexendo no milharal à margem esquerda da estrada. Para surpresa de todos, foi naquele mesmo instante que aquele zunido que já estava ficando insuportável parou, deixando tudo no mais profundo silêncio. Diante disso, eles avistaram, no ponto onde o milharal se agitava, alguma coisa sendo erguida em pleno ar. Era um ser de mais ou menos 2 metros de altura, com a cabeça semelhante à de uma esfinge do Antigo Egito, com um corpo reluzente como se fosse de ouro. Quando ele estava a uns 4 metros de altura, viram que tinha o formato de um corpo quase normal, porém com braços e pernas mais longas, e com um rosto realmente parecido com o de uma esfinge. E aquilo começou a sobrevoar, em pé mesmo, pairando sobre um milharal. Esse ser se deslocou e parou bem em frente ao carro, a poucos metros deles, e nesse momento todos já estavam tremendo, tentando inutilmente ligar o carro e, ao mesmo tempo, petrificados diante daquela imagem extraordinária. O ser virou o rosto em suas direções, deu uma encarada bem carrancuda, como se não estivesse gostando da presença deles ali, e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade pelo milharal, reproduzindo novamente aquele chiado, que dessa vez foi desaparecendo junto com ele. Quando a coisa saiu, imediatamente tudo que estava com defeito no carro começou a funcionar, e eles saíram dali em disparada, mesmo em meio aos desagradáveis buracos da estrada. Estragaram grande parte da suspensão e dos amortecedores do veículo, mas conseguiram sair dali rapidamente. Chegando na cidade mais próxima, já amanhecendo, eles comentaram sobre o evento ocorrido com algumas pessoas que moravam lá, descrevendo detalhadamente tudo o que tinham visto e ouvido, por mais loucura que parecesse. Os habitantes disseram a eles que nunca tinham visto uma figura como aquela por lá, mas que aquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava essas ocorrências estranhas. Depois do acontecido, ele ficou traumatizado e evita a todo custo viajar durante a noite, seja para onde for. Quarto caso: morte na estrada. Meu nome é Rodrigo, tenho 45 anos de idade e sou policial há mais de 20. Por motivos óbvios, esse não é meu nome verdadeiro, mas isso não importa. O que realmente conta é a situação incrível que eu passei há cerca de uns 5 anos atrás. Foi algo tão marcante e chocante que até hoje me pego pensando e refletindo sobre aquele estranho acontecimento. Até hoje nunca conheci ninguém que tivesse passado pelo mesmo cenário que eu passei naquele dia. Como sou um policial já com muitos anos de serviço, ver pessoas mortas em acidentes, homicídios, suicídios ou qualquer outra circunstância nunca me impressionou ou deixou preocupado. Todavia, este caso que vou contar agora foi completamente diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Certo dia, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu e meu parceiro de serviço fomos chamados para atender uma ocorrência em uma estrada não muito movimentada, já na parte da tarde, na qual algumas crianças haviam encontrado um corpo já em adiantado estado de decomposição.
Não dava para saber, a princípio, quantos dias tinham se passado desde a morte do indivíduo, nem mesmo a causa do óbito. Só mesmo os peritos poderiam determinar. Pois bem, fomos os dois para lá atender a ocorrência. Chegando no local, logo notamos que o corpo estava com um cheiro insuportável de putrefação, mas como profissionais e policiais, tínhamos um trabalho a fazer. Então, afastamos os curiosos, isolamos a área e ficamos ali, aguardando a perícia técnica. Só que o tempo foi passando e os técnicos estavam demorando muito para chegar. E finalmente anoiteceu. Todos que ainda perambulavam por ali, bisbilhotando o incidente, foram embora do local e ficamos somente nós três. Éramos nós dois, os policiais e o morto. Já estava bem escuro quando resolvemos entrar na viatura para ficar aguardando a perícia. Estávamos ainda a alguns poucos metros do cadáver, tanto que o cheiro de podre continuava nos incomodando muito. Perguntei ao meu parceiro se não era melhor fechar as janelas para evitar aquilo. Foi logo depois desse momento que algo muito estranho começou a acontecer. Aquele cheiro insuportável de corpo em decomposição se transformou em um perfume maravilhoso. Era um aroma muito agradável e adocicado, como que de flores silvestres ou algo do tipo. Então, nesse momento, eu e meu parceiro vimos aquilo que se pode realmente chamar de sobrenatural. Era algo totalmente inimaginável e imprevisível. Bem ali, diante dos nossos olhos, ao lado do corpo que estávamos vigiando, surgiu um ser que brilhava muito, resplandecia tanto que chegava a iluminar todo o seu entorno. Esse ser de luz se ajoelhou e começou a acariciar o cadáver, não se importando com as condições do mesmo, sendo que parecia nutrir por ele um enorme carinho. Confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados diante daquela visão. Não tínhamos coragem para sair da viatura e ver aquilo mais de perto. Ficamos ali então petrificados, observando aquela cena, a qual durou alguns segundos. Nesse intervalo, meu parceiro fazia todas as orações que lhe vinham à mente. Eu, por minha vez, queria muito ter ido até lá para ver aquele fenômeno mais de perto, mas me faltavam forças. Era algo inacreditável demais para mim. De repente, aquela figura iluminada se afastou do corpo, veio na nossa direção e passou bem ao nosso lado. Com isso, notamos que a fragrância que sentíamos vinha realmente dela, pois o aroma ficou ainda mais forte com a sua proximidade. Então ela parou e olhou para nós. Até conseguimos notar um pouco as suas feições. Ficamos perplexos com a atitude daquela figura reluzente. E então, com um pequeno sorriso, ela se foi. Logo após presenciarmos tudo isso, nossa força voltou e nos sentimos completamente revigorados. Ainda assim, nós nos afastamos um pouco do local, por precaução, mas sem perder o corpo de vista, é claro. A noite continuou, e nós dois tentávamos encontrar alguma lógica que explicasse o que fora aquilo tudo, mas nada se encaixava com a realidade vivida naqueles momentos. Demorou bastante, mas o dia amanheceu, e por volta das 6 horas da manhã, o perito chegou e fez seu trabalho. Ele constatou que o corpo se tratava de um senhor de 55 anos de idade, pois achou os documentos no bolso da calça do falecido. Também concluiu que ele já estava ali morto há uns 5 dias aproximadamente. Após a realização da perícia, o corpo foi levado para o IML, onde ficou constatado que a causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante. Nesse momento, começaram a chegar algumas pessoas para realizar o reconhecimento do corpo, sendo que realmente eles reconheceram que era um parente deles. Essas pessoas trouxeram várias fotos, algumas antigas, outras mais recentes, quase todas com a presença do indivíduo falecido. Eu e meu parceiro
Começamos a olhar algumas dessas fotos, e entre elas havia uma que nos chamou muito a atenção. Era uma foto do dia do casamento do falecido. Nessa imagem estava o casal de noivos, e percebemos que a noiva era exatamente a figura brilhante que vimos à noite ao lado do corpo. Fizemos algumas perguntas aos parentes e eles informaram que o morto se casara e perdera a esposa poucos anos depois do matrimônio, sendo que depois disso ele nunca mais se envolveu com alguém de novo. Viveu sozinho pelo resto da vida. Perguntamos se eles possuíam outras fotos do casal e disseram que sim. Quando nos mostraram, lá estava ela, com o mesmo vestido e rosto que havíamos visto à noite, só que de forma resplandecente. Então, reunimos coragem e contamos para eles a experiência que havíamos passado naquela noite anterior, sendo que eles ficaram como nós, perplexos e apavorados com os fatos relatados. Então, a irmã do falecido nos disse que, na verdade, este sempre fora o seu maior sonho, o de um dia reencontrar aquela que ele sempre amou, mesmo que fosse depois de morto. Dizem que dessa vida nós não levamos nada, mas será que isso é verdade? O que eu sei é que aquele senhor levou o amor que sentia por sua falecida esposa, e ela veio ao seu encontro, mesmo já estando do outro lado da vida. Quinto caso: o velho na estrada. Olá, me chamo Eduardo e tenho hoje 35 anos de idade. Moro numa pequena cidade do interior paulista desde que nasci. O caso que vou contar aconteceu comigo e alguns amigos meus há uns 20 anos, lá pelos anos 2000, quando todos éramos adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. Era uma noite muito agradável de primavera, se não me engano era dia 11 de outubro. Eu e meus amigos estávamos caminhando pelas ruas da nossa cidade simplesmente por falta do que fazer mesmo. Já era bem tarde, mas como era uma cidade pequena, dessas do interior mesmo, não era tão perigoso ficar perambulando à toa naquele horário. Meus amigos e eu já estávamos acostumados a ficar andando pelas ruas, conversando e brincando uns com os outros. E nunca vimos nada de anormal, nem mesmo qualquer coisa estranha, até aquele dia. Já estávamos andando há um bom tempo, e passávamos naquele momento por uma estrada de terra muito mal iluminada, com bem poucas casas espalhadas pela região. Era uma casinha aqui, outra lá, e algumas até mesmo pareciam abandonadas devido ao estado em que se encontravam. Formávamos um grupo de 5 pessoas, e estava rolando aquela brincadeira de um tentar assustar o outro, contando histórias de terror, falando de casos de assombração, fazendo barulhos bobos e rindo de tudo aquilo. Até aí, estava tudo de boa, tudo normal mesmo. Até que um dos meus amigos falou que nunca acreditou em nada dessas coisas de fantasmas e espíritos, almas penadas e coisas do além. Para ele, era tudo besteira, nada além de superstição e crendice popular. E ele fez até um desafio, dizendo em voz bem alta que se tivesse alguma coisa de sobrenatural ali que aparecesse naquele momento. Todos rimos bastante e continuamos a nossa caminhada noturna. Andamos por mais uns 5 minutos, bem tranquilos, até que ao longe eu avistei algo. Parecia alguém caminhando com certa dificuldade. Chegamos perto, vindo por trás, e vimos que era um velho senhor. Ele se deslocava devagar, gemendo como se estivesse sentindo muita dor. Todos nós víamos o velho. Era um velho estranho, desconhecido. Eu, particularmente, nunca o tinha visto pela cidade. Ele era meio retorcido e usava uma roupa suja e bem amarrotada. Quando ele percebeu nossa aproximação, começou a gritar bem alto: "Me ajudem! As costas! As minhas costas! Eu não aguento mais!" Quando tentamos ver as suas costas, ele não deixou, e mesmo praticamente se arrastando, ele aumentou a velocidade dos seus passos e sumiu na escuridão.
Ficamos todos assustados e preocupados com o velho, mas não podíamos fazer mais nada, então deixamos para lá e encerramos o nosso passeio daquela noite. Uma semana depois, quando eu já nem me lembrava mais do fato, eu tive que ir ao cemitério acompanhar minha mãe, que tinha ido ao velório de uma conhecida dela, que havia morrido depois de alguns meses doente. Chamei um dos meus amigos que estava comigo naquela noite para me fazer companhia, já que eu achava muito chato ir para esses lugares e ficar lá à toa. Enquanto esperávamos pela minha mãe, resolvemos caminhar por algumas alas menos movimentadas do cemitério, pois achávamos interessante ficar lendo os nomes, as datas de nascimento e falecimento nas lápides. Até que vimos uma coisa que nos assustou. Era uma foto em um túmulo. Era a imagem do mesmo velho que vimos naquele dia. A princípio, ele poderia ter morrido depois daquele nosso encontro, já que ele parecia bem doente. O problema é que, pela data que estava na sepultura, ele já estava morto há mais de 10 anos. E essa foi a coleção Top 5 Eventos Sobrenaturais Ocorridos em Estradas Desertas, Parte 1. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro e qual o caso mais curioso e interessante na sua opinião. Você já passou por alguma experiência estranha ao dirigir por uma estrada? Conta aqui para a gente. Muito obrigado por sua participação.